Salmos 27. Só o versículo 10. Se eu for ler a primeira vez, quero pedir que você repita a leitura depois que eu ler, você repita por gentileza. Salmos 27, versículo 10. Diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. A igreja, por gentileza. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me desamparará. Isso, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Queridos, eu pedi a Deus uma palavra. Deus me trouxe esse texto, e o tema do sermão desta noite, nós vamos passear em 4 lugares na Bíblia diferentes. E o tema é esse: o agir de Deus na solidão humana. O agir de Deus na solidão humana. Mas aí, querido, nós vamos puxar pela memória. Dificilmente um de nós que está aqui não passou por um momento de solidão. Dificilmente não teve um momento em nossas vidas que a gente não se sentiu sozinho. E por coincidência ou não, o momento que você se sentiu sozinho era o momento que você mais precisava de alguém. Não é cômico? Quando você está bem, você não se sente sozinho. Quando você está bem, você está cercado. Mas há momentos que você está até cercado de pessoas, mas você está sozinho. E aí, igreja, eu peguei 4 pessoas que passaram por isso, que a Bíblia destacou bem. Eu quero falar sobre elas. O agir de Deus na solidão humana. Quando o homem está sozinho, quando a pessoa está sozinha, o que realmente está acontecendo? Você, quando está sozinho ou sozinha, você está parado, petrificado, adormecido, estagnado, desmotivado, está sem fazer nada, não reage, não tem força. Mas quando você está sozinho, o que Deus faz? Primeiro caso, queridos, que eu quero destacar aqui, está lá em Gênesis capítulo 21, de 14 a 21, quando nós encontramos um quadro dificílimo. Gênesis 21, 14 a 21, eu não vou ler, mas você já pode ir se ambientando ao texto. Abraão, ele recebeu a promessa que teria um filho na velhice. Na ânsia de ajudar Deus, ou no desespero do tempo que estava passando, ele com Sara, sua esposa, entra em acordo e faz prevalecer o costume da época. A mulher não podia ter filho, a empregada seria dada ao marido. E assim acontece. Abraão se deita com Agar e tem um filho chamado Ismael. Ismael cresce. Depois Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Abraão e Sara têm um filho chamado Isaac. E nesse momento aqui, queridos, alguns instantes antes, versículo 14, antes do versículo 14, a gente encontra Ismael, que já era grande, ironizando, brincando, como diz a nossa gíria hoje, zoando a Isaac. Aquele tratamento de Ismael com Isaac não agrada muito a Isaac, Sara. Sara chega para Abraão e fala: Abraão, manda Ismael embora. Queridos, olha a situação. Um pai tem que mandar um filho embora sem nada. E Abraão começou a querer relutar dentro de si, quando Deus fala para ele: Abraão, é ordem minha, ouça a sua mulher Sara. Abraão despede Agar e Ismael, e eles vão embora para o deserto. Em dado momento, queridos, Agar entra num desespero. Ela coloca o filho, a Bíblia diz, numa distância de atirar uma flecha. Ela coloca o filho longe, de maneira que ela não quisesse ver a morte do filho. Havia acabado a água, havia acabado o pão, e Agar coloca Ismael lá e vira o rosto, esperando só a hora da morte. Quando Deus manda um anjo e grita: Agar, eu ouvi a voz do rapaz. Eu ouvi o choro de Ismael.
Querido, Ismael tinha sido abandonado à morte. Um rapaz que viveu comendo do bom e do melhor na casa do pai. Eu quero que você imagine isso. Ele vivia do bom e do melhor. Abraão era riquíssimo. Agora ele estava no deserto, sentado, abandonado pelo pai. Na cabeça dele ele não entendia. Agora a mãe o deixa morrer, que piorou ainda. O pai e a mãe dele haviam desamparado. E pelo que o anjo diz, ele chorava. O anjo fala: Agar, eu ouvi a voz do menino. Eu ouvi a voz do menino. Traz o menino. Ele será uma grande nação. E olha ali à sua direita, ou à sua esquerda, sei lá que lado que era. Queridos, eu não acredito que ela não tinha visto. Aparece um poço com água. Queridos, não tinha poço ali, foi Deus que colocou. Ela olha o poço. E a Bíblia diz que eles bebem água e vão para uma outra terra. E fala que Deus era com Ismael. Queridos, quando o homem está sozinho, o que acontece? Aleluia, glória a Deus. Quando eu e vocês estamos sozinhos, sabe o que acontece? Como Deus age na sua solidão, na minha solidão, Ele começa a responder a sua oração. Quando você está sozinho, quando não tem ninguém do seu lado, quando a angústia, quando a depressão quer tomar conta, ali Deus começa a responder a sua oração. Primeira coisa que Deus faz na sua solidão, Deus responde a sua oração. Não era Agar que orava, era Ismael que chorava, e Deus ouviu Ismael. Quando o homem está sozinho, a hora que Deus mais ouve a voz dele. Segunda coisa que eu vejo, Deus tira para Agar e fala: olha, ele vai ser uma grande nação. Quando nós estamos sozinhos, quando estamos na solidão, sabe o que Deus faz? Ele renova a promessa, Ele faz a gente lembrar: ei, você tem uma promessa, você vai viver essa promessa. Na solidão do homem é quando Deus se levanta e fala: por que você está achando que está sozinho? Você tem uma promessa. Eu fiz uma promessa. Deus faz Agar lembrar da promessa. Quando o homem está sozinho, queridos, sabe como Deus age na solidão do homem? Deus entra com providência naquilo que ele mais precisa de imediato. Naquela hora ali, Ismael precisava de água. Deus deu um poço. Ei, querido, preste atenção nisso. Deus não deu um copo de água para Ismael, não. Deus não deu um balde de água para Ismael, não. Deus deu um poço. Deus estava mostrando para Ismael: quando você está sozinho, eu entro com providência de uma forma abundante. Quando o homem está sozinho, o que Deus faz? Deus passa a fazer o homem sentir a presença dele. A partir daquele momento, a Bíblia fala que Deus estava com Ismael. Não que Deus não estivesse antes, mas a partir daquele momento, Ismael ia sentir a presença de Deus. O agir de Deus na solidão humana: primeiro, Ele responde a oração. Segundo, Ele renova a promessa. Terceiro, Ele entra com providência de um modo abundante. Quarto, Ele começa a fazer você sentir a presença dEle. O segundo personagem que eu quero destacar está em Gênesis capítulo 32, do 22 ao 32. Eu encontro uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia, Jacó. Primeiro, Ismael tinha sido abandonado para morrer. Agora, Jacó está sozinho por uma escolha dele. Ele não foi abandonado, foi por uma escolha dele, queridos. Como assim, pastor? Primeiro, quando ele decidiu, junto com a mãe, enganar o pai e usurpar a bênção do irmão, ele arrumou um problema. Ele teve que sair de perto. Aí ele começou a enriquecer em cima do sogro Labão. Ele teve que sair. As escolhas de Jacó o levaram a estar sozinho. E chega no vale de Jaboque, ele está atravessando, fugindo do tio, e chega a notícia para ele que do outro lado do vale estava o seu irmão, que era caçador, Esaú, com mais 400 homens. Com certeza, querido, Esaú não estava esperando Jacó para dar um abraço. Se você quer dar um abraço no seu irmão, você não vai com 400 homens, não vai. Você vai sozinho, vai com 2, 3. Naquela hora, Jacó manda todo mundo, e a Bíblia diz que ele fica só. O que Deus faz quando o homem fica só? Primeira coisa, quando o homem fica só, Deus vai ao encontro dele. Jacó estava sozinho e quando ele se depara, ele está lutando como homem.
E esse homem era forte, e esse homem tinha autoridade, e esse homem falava como ninguém falava, e começou a lutar com Jacó. E esse homem, querido, está comprovado que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o homem fica sozinho, sabe quem, oh, aleluia, sabe quem invade a sua solidão? Jesus Cristo. O homem, quando está sozinho, ele é incomodado, a solidão é interrompida pela presença de Jesus. Deus vai ao seu encontro através de Jesus. Jacó se encontra com Jesus, Jacó luta com Jesus. Olha aquela luta ali, queridos, rendeu-lhe coisas boas. Segunda coisa, quando o homem, o agir de Deus na solidão humana, sabe o que Deus faz? Deus abençoou a Jacó, queridos. Jacó estava sem mulher, sem filho, sem ninguém, e sentindo a morte se aproximar, ameaçado pela presença de Esaú, seu irmão, com mais 400 homens, e ali Deus o abençoa. Deus coloca suas mãos sobre Jacó e abençoa a Jacó. Quer dizer, tudo que Jacó iria fazer a partir dali, teria a bênção de Deus, teria o favor de Deus. O agir de Deus na solidão humana, ele primeiro vai ao encontro do homem. Você está lá sozinho no seu quarto, na sua sala, sozinho no banheiro, sozinho no seu quarto, sozinho no seu carro. Sabe o que Deus faz? Deus vai lá e fala: ei, estou aqui, eu vim falar pessoalmente com você. E Ele abençoa. E queridos, sabe outra coisa que acontece na solidão do homem? Isso é inegável. Quem já passou por algum momento de solidão aqui? Só eu? Ah, que susto. Eu estou preocupado. Toda solidão causa transformação na vida. Jacó se encontra com Deus, Deus vai ao encontro de Jacó, é abençoado, e naquele momento que Deus entra na vida de Jacó, abençoa a vida de Jacó, Deus transforma a vida de Jacó. Deus fala: qual é o seu nome? Fala: Jacó. Fala: não chamarás mais Jacó, mas Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Queridos, a solidão do homem é o momento exato para Deus agir e mudar a vida do homem. Amém, igreja? É na solidão que Deus muda o coração. É na solidão que Deus muda a situação. É na solidão que Deus muda o coração, queridos. Mas não para por aí não. Na solidão de Jacó, Deus vai ao seu encontro. Na solidão de Jacó, Deus abençoa. Na solidão de Jacó, Deus transforma. Mas foi nessa solidão que Deus salva Jacó. Jacó fala: vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Queridos, não tem momento melhor para Deus salvar alguém quando Ele está sozinho. E quando Ele está acompanhado, Deus separa Ele e o salva. Porque muitas vezes as pessoas que nos cercam atrapalham a gente ver e sentir Deus. Muitas vezes é Deus que está permitindo ficar sozinho, porque Deus quer ter um encontro com você, porque Deus quer te abençoar, Deus quer transformar a sua vida e Deus quer te salvar. Outro personagem, queridos, que quero destacar, eu confesso que ele é a base mais em cima dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, a gente encontra um homem incrível. Outro homem que eu admiro muito. Por quê? Imagina, meus queridos, um homem que ora, presbítero Carlos, e fica 3 anos e meio em Monza Pereira, sem chover, sem cair orvalho na terra, porque ele orou para não chover. Um homem que desafia 450 profetas de um Deus falso, chama-os para um desafio espiritual e faz cair fogo do céu. Esse homem se chama Elias, o profeta Elias. Ele faz 3 anos e meio de chuva. Ele chama os profetas de Baal, os desafia-os e vence o desafio em nome de Deus. Mas aí, queridos, quando ele vence o desafio, ele manda matar todos os profetas de Baal. Quando ele faz isso, a esposa do rei Acabe, Jezabel, manda um recado para ele. O recado é o seguinte: fala para Elias que amanhã a essa hora eu vou fazer o que ele fez aos meus profetas. Queridos, o que é te assustar é que Elias ouve aquela palavra e passa a ter medo, e ele foge, ele corre, ele foge para se poupar a vida.
E em dado momento que ele está desanimado, ele fala com Deus: Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais viver, porque eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Ele falou isso. E Elias anda, caminha ao longo de um dia, e anda. Dá um momento ele para dormir. Você sabia que Deus tem serviço de quarto? Sabia disso? Um anjo acorda Elias, come e bebe. Sabe o que tinha lá? Carne cozida, pão e água. Serviço de quarto. Elias vai lá, come, bebe e dorme de novo. Onde tem tudo. Passa mais um tempo. Serviço de quarto do céu. Elias, come e bebe, porque a caminhada é longa. Elias come, bebe e começa a caminhar. Em dado momento, Elias se cansa e entra na caverna. Vou descansar. Assim que ele entra na caverna, vem Deus e fala: o que você está fazendo aí, Elias? Elias fala: Senhor, já viu quando a gente está solitário, quando a gente fica resmungão, reclamando? Senhor, está chovendo demais, Senhor. O sol está quente, Senhor. Elias fala: Senhor, eu sou tão zeloso contigo. Os filhos de Israel não querem saber nada de ti. Eu estou aqui sozinho e essa endiabrada Jezabel quer me matar. Eu sou tão zeloso, o senhor não faz nada. Deus fica quieto e começa a fazer algumas experiências com Elias. Elias lá na caverna vê um terremoto. Tremeu tudo. Elias se assusta. Deus não está bem. Depois vem um vento muito forte, chegava a subiar nas pedras. Deus não estava ali. Depois Deus manda fogo. Opa, fogo é presença de Deus, né? Deus manda fogo. Não estava ali. É uma brisa suave. E Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Ele repete: Senhor, eu sou tão zeloso. Eu estou tão zeloso contigo, o Senhor não faz nada. Aí Deus chama Elias e fala: Elias, vem cá, vamos conversar então. Tá bom, Elias. Olha só, sai da caverna. Deus falou assim: Elias, chega do seu tempo de solidão, sai da caverna. Você vai ungir a rei, fulano de tal, e ele vai matar todo mundo da casa de Acabe. Depois vai ungir a Eliseu. E olha só o seu chorão. Tem 7.000 joelhos que não adoraram Baal, que estão te esperando para me servir através de você. Vai lá, chega. O que Deus faz quando estamos sozinhos? Primeira coisa, queridos, sabe o que Deus faz quando estamos sozinhos? Ele nos sustenta, Ele nos dá alimento. Ele manda serviço de quarto lá onde nós estamos. Elias foi sustentado pelo anjo. Elias foi sustentado pelas mãos de Deus, em carne, e pão, e água, e Deus deixava ele dormia, acordava, carne, pão e água. Quando estamos sozinhos, queridos, é hora que nós experimentamos o alimento que vem dos céus. Quando estamos sozinhos, é hora que Deus nos sustenta. Sabe o que mais que Deus faz quando estamos sozinhos? Por incrível que pareça, é quando estamos sozinhos que Deus nos fortalece, porque a caminhada ainda é longa. É quando estamos sozinhos que Deus nos dá força. É quando estamos sozinhos que a gente começa a viver Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. É o que nós vivemos, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 9 em diante. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que Deus faz quando estamos sozinhos? Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Sabe o que Deus faz quando estamos sozinhos? Ele fala com a gente. Quando estamos sozinhos, que não tem voz nenhuma humana,
Não tem aquele dia que você não quer ouvir música, não quer ver televisão, não quer fazer nada, não quer ouvir ninguém. É a hora que Deus fala com você. É quando você está sozinho que Deus fala com você. É quando você está sozinho, sabe o que Deus faz? Deus ouve o seu desabafo. Deus ouve você derramar o coração quando você está sozinho. Deus para e fala: fala, meu filho, fala, eu estou te ouvindo. Quando você está sozinho, você vive o Salmo 40. Esperei com passeios do Senhor e Ele se inclinou para mim, para ouvir eu falar. É na solidão que Deus ouve seus desabafos. É na solidão que Deus para te ouvir. Porque, queridos, quando você está acompanhado, sabe o que acontece? Você está muito agitado. Você não tem tempo para Deus. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não consegue ver Deus. Aí Deus permite você ficar sozinho, porque Ele quer dialogar com você. Ele quer falar e quer te ouvir. E é inegável, queridos. É inegável. Quando estamos sozinhos, passamos a ter novas experiências com Deus. Começamos a descobrir que Deus, o nosso Deus, tem multiformas de se manifestar. Começamos a ter novos conceitos da manifestação de Deus. Às vezes Deus não está no terremoto, não está no fogo, não está no vento forte, não está na brisa. Deus tem várias formas e isso só descobrimos, só passamos a ter novas experiências quando estamos sozinhos. Aí a gente começa a ter novas experiências, começamos a conhecer um outro lado de Deus que a gente não conhecia. Quando estamos sozinhos, sabe o que Deus mais faz? Tem hora que parece que Deus não nos entende, não é verdade? Tem hora que parece que Deus não sabe o que ele está passando. Elias estava lá, todo moribundo, com medo de morrer. Deus fala: Elias, sai da caverna, unge Azael, unge Eliseu, que eles vão trabalhar. Quando estamos sozinhos, é a hora que Deus nos dá uma nova missão. É a hora que Deus nos dá responsabilidades. É a hora que Deus nos responsabiliza sobre a vida de outras pessoas. Agora Deus fala: Elias, vou te dar uma honra que jamais você teve. Você vai ungir um rei. Vou te dar outra honra. Você vai ungir um profeta que vai fazer mais obras que você. Querido, quando estamos sozinhos, Deus começa a nos dar obrigações. Deus começa a nos dar responsabilidades. Porque, queridos, solidão, estar sozinho, não é bom para a gente. E é na solidão, sabe o que Deus faz? Já percebeu que quando você entra na solidão, você tem uma visão da sua realidade? Concorda comigo? Você vê uma coisa. Você está vendo ali? Bom, eu acho que é isso. Quando estamos na solidão, sabe o que Deus faz? Ele revela a realidade. Como, pastor? O que Elias falou? Eu estou sozinho. E Deus fala com ele: Elias, tem mais 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos, estão escondidos numa caverna, protegidos por um homem, esperando um líder. Deus falou: mas Elias, você nunca esteve sozinho, Elias. Você nunca lutou sozinho. Tinha eu do seu lado e tinha 7.000 pessoas esperando por você, Elias. E Deus nos mostra, queridos, que a nossa solidão é às vezes porque nós nos isolamos. Porque nós esquecemos a realidade. Queridos, há tantas pessoas precisando de mim e de você lá fora. Está na hora de a gente sair do nosso mundo de solidão e ir. E o último personagem que eu quero destacar nessa noite, não poderia faltar, sobre circunstância nenhuma. Lucas 22, de 39 a 46. O mestre do mestre, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Pastor, Jesus teve solidão? Pastor, que é isso, pastor? Momentos antes da sua prisão, lugar chamado Getsemane. Jesus tinha um grupo de 500, outro grupo de 120, separou um grupo de 12. Dentro do grupo de 12, ele tirou 3. Os caras que andavam com Jesus, João, Pedro e Tiago. Aonde Jesus ia, esses 3 iam. Jesus chega para os apóstolos e fala: fiquem aqui, eu vou além orar. Pega aqueles 3, olha, vocês 3, como de praxe, vem comigo. Deixou eles ali assim: orem por mim, orem por mim. Eu vou mais à frente orar. Jesus vai à frente orar. E ora, e ora, e ora.
Quando ele volta, os 3 estavam dormindo. Jesus falou: nenhuma hora vocês não podem orar por mim. Acorda, ore. Ele vai de novo. Quando Jesus vai de novo, a Bíblia diz que uma angústia toma conta da sua alma. Uma agonia como se fosse do inferno. E é o que os teólogos falam. Naquele momento a alma de Jesus experimentou o peso do inferno. Naquele momento a alma de Jesus experimentou a maldição do pecado. E Jesus levanta a voz e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa essa dor. Todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Naquela hora que Jesus estava orando, que os 3 amigos estavam dormindo, que os outros estavam para trás, aparece um anjo e conforta Jesus. Eu não sei o que o anjo fez com Jesus. Eu não sei se o anjo abraçou Jesus. Eu não sei se o anjo secou as lágrimas de Jesus. Eu sei que mesmo com o anjo ali, a angústia de Jesus foi tão alta que o seu suor se transformou em sangue. E ele começou a escorrer pelo seu corpo, que chegava a cair no chão o sangue de Jesus. O que Deus faz quando o homem está sozinho? Jesus estava sozinho. Ele experimentou o conforto sobrenatural de Deus. Queridos, a hora que não tem palavra que nos conforta, a hora que não tem atitude que nos conforta, há momentos que nada que faça nos conforta. Aí é necessário que venha um conforto sobrenatural. Você não entende, você não sabe o que é. De repente surge uma energia, uma alegria, um conforto sobrenatural, e você passa da solidão. O que Deus faz quando estamos sozinhos? Ele age de um modo sobrenatural e nos conforta. Jesus nos conhece e Ele vai lá onde é a nossa dor e toca. É isso que acontece. Mas, queridos, sabe o que Deus faz quando estamos sozinhos? A nossa solidão, muitas vezes, serve para Deus nos preparar para a suprema vontade dEle. Muitas vezes na agitação a gente não consegue se adaptar à vontade de Deus. Relutamos, não queremos aceitar. É muitas novidades, é muitas coisas contrárias aos meus princípios, aos meus conhecimentos. Aí tem hora que Deus deixa você ficar sozinho, te prepara para falar: ei, a minha vontade para a sua vida é essa. Vai doer, vai ser complicado, vai ser contrariada a sua vontade. Mas se você cumprir, eu vou te exaltar acima de todos. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não estava com vontade. A vontade humana de Jesus não era morrer por você e por mim. Não que Ele não nos amasse, mas é pelo peso que Ele ia sentir. Foi naquele Getsemane que Jesus foi preparado pelo próprio Deus para fazer a vontade. Se você seguir o texto, Jesus volta, os discípulos estão dormindo e Ele fala: acorda, o traidor se aproxima. Jesus acaba de falar isso, o Judas chega com os soldados. Queridos, a solidão de Jesus no Getsemane o preparou para o supremo da vontade de Deus. É assim que Deus faz, às vezes Ele usa a nossa solidão para nos preparar para aquilo que Ele quer. Queridos, nessa noite, nós aprendemos que a sua solidão não é a ausência do agir de Deus. Nessa noite, nós aprendemos que o seu estar sozinho pode ser humanamente falando, mas é nessa sua solidão que Deus vai trabalhar na sua vida. É nessa solidão que Deus vai te responder. É nessa solidão que Deus vai trazer a resposta e a confirmação das promessas. Quando você estiver lá sozinho, o Espírito Santo vai trazer a sua memória: eu tenho promessa para você. É na solidão que Deus vai entrar com a providência dEle, naquilo que você mais precisar. É na solidão que você vai perceber o quanto Deus está perto de você. É o que diz no Salmo 139: se eu pegar as asas da alvorada e subir, o Senhor está lá. Se
Se eu pegar minha cama e colocar no inferno, o Senhor também estará. Não tenho como me ausentar da sua presença. É na solidão que eu descubro que eu nunca estou sozinho. Que por mais tensa que seja a minha solidão, o meu exílio pessoal, Deus vai lá e invade a minha solidão. Deus vai lá e me abençoa. Deus vai lá e transforma a minha vida. Deus vai lá e salva a minha vida. É na solidão que Deus nos sustenta. É na solidão que a gente come comida direto da mão de Deus. É nessa solidão que Deus entra e te fortalece para caminhar. É nessa solidão que você vai ouvir a voz de Deus, se você tem ouvido constantemente, pessoal. De uma forma diferente, de uma forma que só você entende. Fora tudo aquilo que você está acostumado a ouvir, na solidão Deus fala diferente. É na solidão, meu querido, que você pode falar e desabafar com Deus, que Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo porque Ele entende que você está falando só com Ele. Sabe por quê, queridos? Enquanto você não está sozinho, você reclama para o seu pai, reclama para a sua mãe, reclama para o vizinho, reclama para um amigo, reclama para todo mundo. E não fala com quem pode resolver. Quando está sozinho, você olha com ela, mas só tem o Senhor, meu filho. Só tem o Senhor, Pai, me escuta. Ele te escuta. É na solidão que Ele vai te dar novas experiências e grandes. É nessa solidão que Deus vai te ficar falando assim, ó, vem cá. Você tem pouca coisa, se você acha que o que você já fez é muito, toma aqui, ó. Tem um rei para você ungir, tem um profeta para você ungir e tem um grupo para você liderar. É nessa solidão que você vai descobrir a sua verdadeira missão. É na solidão. É na solidão, queridos, em que Deus mostra a realidade. Já viu como que a gente se sente inútil, pequeno, na solidão? Não sirvo para nada. Eu vou te mostrar quem você é. Você é um líder de uma multidão. Ali é a multidão. Está esperando você, multidão. E essa mesma solidão, que Deus começa a nos confortar de um modo sobrenatural. E principalmente, é na solidão que Deus nos prepara para a maior vontade dele. Queridos, você já teve, você pode estar tendo, pode vir a ter momento que não tem ninguém para conversar com você. Momento que você vai entrar no seu quarto e não tem ninguém. Momento que o celular, torpedos, ligações não fazem diferença. Facebook não faz diferença. Momentos que não tem ninguém, às vezes está até acompanhado. Mas aquela pessoa que está do seu lado não resolve. Meu querido, eu quero falar para você, sem medo de errar, por essas provas bíblicas. É nesse momento, se você ficar atento, você vai conhecer o outro lado de Deus que você não conhece. Está sozinho? Não tem com quem falar, não tem o que falar? Fala, Deus quer falar comigo. Fala, Senhor, eu estou aqui como Ismael. Alguém me abandonou esperando só morrer, mas eu estou esperando o Senhor. Senhor, eu estou aqui como Jacó. Eu fiz tantas escolhas erradas e terminei sozinho, mas eu estou aqui para o Senhor falar comigo, mudar a minha história. Senhor, eu estou como Elias, eu estou morrendo de medo, eu estou ameaçado, posso perder o emprego, posso perder a família, posso perder a salvação. Eu estou aqui, fale comigo. Senhor, eu estou como Jesus. Não sinto que ninguém ora por mim como deveria, mas eu estou aqui. Queridos, esse sermão que seja um sermão profético e bíblico. Na sua solidão, Deus age constantemente. Repita comigo para a gente terminar. Fala, na minha solidão, não está fraco, fala mais alto. Na minha solidão, meu Deus trabalha constantemente. Que Deus nos abençoe. E saiba disso. Sei que teus olhos permanecem em mim. Deus nunca parou de olhar para você e nunca parou de ouvir sua voz. Na solidão, Deus está a seu favor. Amém? Queridos,